A ciência não tem mais certeza de si mesma e, dominadora, aprende lentamente, mas com segurança, a se questionar. Por que ciência? Por que ciência no lugar de nada? E por que ciência no lugar de não ciência? Essa é uma questão que eu realmente tenho pensado muito e talvez não tenha como levá-la até as últimas consequências. Mas, por exemplo, hoje o Brasil chegou a 100 mil pessoas mortas. E esse dado não é apenas números, um dado que representa a realidade. Numa estranhamente fria noite baiana, eu estava numa web ligação com alguns amigos. Quem me conhece sabe que tem duas coisas que me deixam bem triste: ser adulto e ensino superior. O ensino superior por razões que pretendo esclarecer em outros vídeos, mas basicamente envolve a diferença entre ter um conhecimento secular, crítico e baseado em evidência e o fato de como ser acadêmico é diferente disso. Eu acho que o conhecimento científico é maravilhoso. A ciência permite que eu digite este texto em um notebook com Wi-Fi. Em média... ficou horrível, vamos lá. A ciência permite que eu digite este texto em um notebook com Wi-Fi. Em média, mesmo eu estando na periferia do capitalismo, a qualidade do vídeo... É muito engraçado falar que está na periferia do capitalismo. Vamos lá. A ciência permite que eu digite este texto em um notebook com Wi-Fi. Em média, mesmo estando na periferia do capitalismo, a qualidade de vida em 2020 é enormemente maior que qualquer rei da Europa do século XVIII. Eu tenho saneamento básico, acesso a remédios. Se por acidente minha pele distraidamente encontrar uma fina lâmpada, escorra um certo líquido vermelho carmesim, suponho que a gente chama ele de sangue, muito provavelmente vou morrer por infecção se não tiver nenhum remédio. De fato, o fato de eu estar vivo já aponta algo. A mortalidade infantil nos séculos passados era gigantesca. E por isso que a expectativa de vida era tão baixa, abaixo dos 30 anos, hoje é 72. Não é porque as pessoas não chegavam a idades avançadas, é porque criança morria muito e você tem um 0 na média, abaixa muito a média. Tá, esse comentário não tá no roteiro. Foda-se. Eu encaixo. Tá. A mortalidade infantil nos anos passados era gigantesca, o que fazia com que a média... Eu já falei isso, vou demorar 1 hora gravando isso. A mortalidade infantil nos séculos passados era gigantesca, o que fazia com que a média da expectativa de vida diminuísse muito. Mesmo assim, os dados apontam que não só a expectativa de vida aumentou em decorrência da queda na mortalidade, mas também os anos saudáveis dos humanos cresceram. O que vocês estão achando da experiência até agora? Meu Deus, pra editar isso vai ser um trabalho da porra. Josh, pra fazer esse vídeo, eu li um livro chamado O Fim da Ciência, outro chamado Aprendendo a Viver e outro chamado O Novo Iluminismo. Ai, tô tendo burnout, vamos lá. Eis a grande surpresa. O mundo fez um progresso espetacular em todas as medidas de bem-estar humano. E a segunda surpresa. Quase ninguém sabe disso. É até fácil encontrar informações sobre o progresso humano, apesar de estarem ausentes dos principais meios de comunicação e de publicações intelectuais especializadas. Os dados não estão sepultados em relatórios áridos, e sim exibidos em esplêndidos sites da internet, em especial Our World in Data, de Max Rose, Human Progress, de Martin Tuppy, Gapminder, de Rance Rosling. O argumento foi apresentado em livros primorosos, alguns escritos por autores laureados com o Prêmio Nobel, que alardeiam a notícia no título. Progresso, o paradoxo do progresso. Infinite Progress, progresso infinito. The Infinite Resource, o recurso infinito. O otimista racional. The Case for Rational Optimism, em defesa do otimismo racional. Utopia para realistas. Mass Flourishing, prosperidade em massa. Abundância. The Improving State of the World, a melhora do estado do mundo. Getting Better, e muitos outros. Nenhuma dessas obras foi reconhecida com um prêmio importante, sendo que, no período em que foram lançadas, 4 livros sobre genocídio, 3 sobre terrorismos, 2 sobre câncer, 2 sobre racismo e 1 sobre extinção receberam o prêmio Pulitzer de não ficção.
E para aqueles cujos hábitos de leitura privilegiam listas, os anos recentes trouxeram 5 boas notícias surpreendentes que ninguém está falando. 5 razões pelas quais 2013 foi o melhor ano da história humana. 7 razões porque o mundo parece pior do que realmente é. 26 tabelas e gráficos para mostrar que o mundo está melhorando muito. 40 modos como o mundo está melhorando. E a minha favorita, 50 razões pelas quais estamos vivendo... 50 razões pelas quais estamos vivendo o melhor período da história. Examinemos algumas dessas razões. Eu vi boa parte desses dados no livro O Novo Iluminismo, do Steven Pinker. Ele basicamente faz uma defesa da razão, da ciência e do humanismo. Uma defesa, entretanto, não meramente retórica, com bons argumentos, mas também baseada em dados recentes, em boa escrita e bom humor. É um livro que eu recomendo para todo mundo que quer entender um pouquinho mais a diferença entre estar vivo no século XXI em comparação com estar vivo em qualquer época anterior. Mas, diferente dos iluministas dos séculos passados, Kant, Rousseau, sei lá, temos acesso a procedimentos sofisticados de transporte, comunicação e saúde. Pinker aponta especificamente que eu e você temos acesso a um conhecimento que Kant e Rousseau, por exemplo, não tinham. O conceito de entropia, por exemplo, a segunda lei da termodinâmica, o conceito de evolução e de informação. Pinker tem um capítulo só explicando o que são essas coisas e por que elas são essenciais para qualquer corpo de conhecimento que existe no século XXI. Quem quiser saber mais, indico fortemente o livro. Infelizmente não tem um PDF em português, mas se alguém resolver comprar, compra pelo link da Amazon que deixei aí na descrição. Isso vai dar uma força muito grande para o canal. Os capítulos do livro são muitos, ele fala sobre muitos assuntos que relacionam conhecimento e progresso, né? Esse medo que a gente tem do progresso, como temos mais vida no século XXI, como temos mais saúde, sustento, riqueza, questões de desigualdade, o desafio enorme que a gente tem de reduzir o efeito estufa e as alternativas que temos a isso, questão de paz, de segurança, de terrorismo, democracia, igualdade de direitos, conhecimento, até as ameaças existenciais do conhecimento. E nessa estranhamente fria noite baiana, que eu falei no começo, eu, como de costume, falei de como a vida adulta era triste. Algo como, depois dos 18 anos a gente fica infeliz e as coisas tendem a piorar. Eu não acredito piamente nisso. Geralmente eu falo mais para provocar uma reflexão de como a gente vive atualmente. Mas meu irmão de 6 anos estava do meu lado nessa ocasião e, me vendo com os meus amigos, perguntou: quando eu ter 18 anos, Igor, eu vou ser feliz? Essa pergunta me desconcertou. É muito triste. Mas, com alguma esperança, eu respondi: Arthur, talvez com 18 anos você esteja feliz. Você é uma pessoa maravilhosa e duvido muito que esteja infeliz com 18 anos. Esse foi meu irmão de 6 anos me perguntando isso. E não é a primeira vez que ele faz perguntas sobre a esperança. Outro dia eu lancei uma música no canal Igor Maneiro, umas músicas bem doidas, experimentais que eu lanço lá. O nome da música, que tá tocando agora no vídeo, inclusive, é Ser Adulto é Muito Ruim. É uma música que compus em Fá maior e usei um artifício bem legal, a microtonalidade. E quando soltei no canal, eu falei pra essa criança que convivo todo dia da música, que o nome é Ser Adulto é Muito Ruim, e ele me perguntou: Igor, ser adulto é ruim mesmo? E crianças têm essas dúvidas desconcertantes e maravilhosamente interessantes, né? Tentando entender o mundo como o melhor dos cientistas, né? Esse encantamento curioso com a realidade. E que parece que a gente, quando vai envelhecendo, vai perdendo, se torna adulto e perde esse encantamento. Mas eu tentei responder mais ou menos assim. Por um lado é difícil, a gente precisa trabalhar para ter dinheiro e pagar as contas. Para ter algum bem-estar precisa de dinheiro também.
mas é bom porque você tem mais liberdade, independência, você pode fazer mais ou menos o que quiser. Depois ele pediu para entrar no meu server do Discord, pois ele queria ficar conversando também com os meus amigos. E eu tenho pensado bastante sobre essa questão da esperança, e é inevitável pensar no meu irmão, uma criança heroicamente encantada pelo mundo. Quando eu era criança eu brincava bastante na porta de casa, e eu conhecia os paralelepípedos, nem sempre da maneira mais sutil. Brinquei de bola, de esconde-esconde, de 1, 2, 3 corte, e essas coisas que crianças brincam na porta de casa. Hoje avalio isso com alguma tristeza pelo tempo de inocência e de esperança que não é mais, porém também com alguma esperança, que pelos motivos certos. Meu irmão não brinca na porta, e hoje a vida é muito diferente. Estamos numa pandemia global. Nessa chamada do Discord, meu irmão não saía do quarto e interagia inconvenientemente com os meus amigos. Eu chamei ele no meu quarto e falei: Arthur, eu vou criar um e-mail para você e você vai poder criar um Discord. Então, para minha surpresa e constrangimento, ele falou que já tinha criado um Discord. E eu perguntei: você me viu conversando com meus amigos e quis criar um Discord? E ele me respondeu: sim. Segue um trecho do jovem Albert Camus falando sobre esperança no livro Núpcias e Verão. Da caixa de Pandora, na qual fervilhavam os males da humanidade, os gregos fizeram sair a esperança em último lugar, por considerá-la o mais terrível de todos. Não conheço símbolo algum mais emocionante do que esse, porque a esperança, ao contrário do que se crê, equivale à resignação. E viver não é resignar-se. Esta, acima de tudo, é a austera lição dos verões da Argélia. Mas a estação já estremece e o verão oscila. As primeiras chuvas de setembro, após tantas violências e obstinações, são como as primeiras lágrimas da terra libertada, como se, durante alguns dias, todo o país se envolvesse em ternura. Enquanto isso, desprende-se das alfarrobeiras um perfume de amor que invade toda a Argélia. À noite ou depois da chuva, o ventre regado por um sêmen com odor de amêndoa amarga, a terra inteira repousa de ter sido possuída pelo sol durante todo o verão. Então, novamente, esse odor consagra as núpcias do homem e da terra, despertando em nós o único amor verdadeiramente viril desse mundo, perecível e generoso. Camus, assim como os gregos, e por razões diferentes, tem uma visão bem negativa da esperança. Creio que, assim como Nietzsche, Camus percebia que a esperança que vem de qualquer lugar que não seja a vida é uma espécie de negação da vida em si. A religião, por exemplo, que põe a esperança no que há acima, depois, a ideologia que põe a esperança no futuro, numa revolução, nos impede de viver esta vida ao máximo. E talvez a única esperança seja a que existe no mundo da vida. Mas para mim, Camus vacila por se deixar por uma resposta encantadora, porém uma conclusão incorreta. Tudo é absurdo, ele diz. Logo, devo criar o meu próprio sentido para a existência. Isso implica que a esperança, inclusive na ciência e no progresso, é uma negação da vida. E nesse ponto que para mim Camus vacila. Ela, em vez de analisar ceticamente todos os dados e concluir que nós temos agora uma vida melhor, mas ainda não é perfeita, mas podemos melhorar com tecnologia que não existiam em anos anteriores, eu vejo que ele prefere acreditar em um discurso, ao meu ver, que tem pontos de encorajamento da vida, mas também alguns pontos de derrotismo e pessimismo. Então, nesse sentido, eu compartilho a visão do Luciano. Bom, vamos lá. Você me pediu para eu te explicar o porquê de eu considerar o Camus um vacilão. Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que eu gosto da obra de Camus.
especialmente do mito de Sísifo. Eu acho muito interessante as questões e as provocações que ele traz. A grande questão da filosofia, o porquê da gente não dar cabo da própria vida, os 2 suicídios, o convite a imaginar Sísifo feliz, apesar da sua eterna tarefa de rolar um pedregulho montanha acima. O ponto que me faz dizer um absurdo desse, que ele é um vacilão, tem a ver com a ciência. Tudo bem, essa obra ela foi publicada na década de 40, né? O acesso à informação, os meios de comunicação eram diferentes, mas Camus é quase contemporâneo a gente. E aquela época ele já tinha informação suficiente para ter uma opinião diferente sobre o papel da ciência. O que eu estou querendo dizer com isso? Em alguns pontos do texto dele, ele diz que sim, que ele é partidário da ciência, que a gente tem que valorizar e que não pode dar as costas para esse tipo de conhecimento. Mas, na outra mão, ele também vai dizer que a ciência não vai explicar tudo, né? Que o pensamento científico não vai abordar todas as questões. E isso pode ser muito perigoso, né? Então, já existiam pessoas na sua época que seriam capazes de trazer mais repertório para ele refletir melhor sobre essas afirmações, né? Ele não foi atrás, ele não se interessou, ele cansou do assunto, e eu não sei responder, né? Então, eu fico com isso, né? Alguém que tem uma mensagem tão poderosa e que, por causa disso, acaba detendo um poder muito grande de influência no modo de pensar das pessoas, apresentar essa opinião que, na minha perspectiva, é quase ingênua e às vezes perigosa. Dizer que, olha, a ciência é legal, mas a gente não deveria dar tanto ouvido assim, porque ela não vai ajudar a gente a responder tudo. E principalmente no mundo que a gente está vivendo agora, isso pode ser uma arma extremamente perniciosa na mão de algumas pessoas. Então é nesse sentido, sabe? Eu gosto muito do tipo de ideia que ele traz, mas a minha opinião é essa, ele dá uma escorregada, dá uma vacilada. Podia ter procurado outros pensadores na sua época, trocar uma ideia, elaborar melhor isso. Talvez se ele vivesse hoje, diante de todos esses desafios que a gente tem, né, em relação a essa coisa da pós-verdade, a negação da ciência, a negação do conhecimento, negação da academia, talvez a postura dele fosse diferente. É isso, mas eu gosto do Camus e acho que é um cara que precisa ser lido, né? Mas se você curte ciência, se você é uma pessoa preocupada com a divulgação do conhecimento científico, precisa tomar cuidado com esses pontos aí. Beleza? Não sei se eu respondi. E justamente essa é a minha opinião. Em vez de conhecer mais o mundo e ir atrás de novos conhecimentos que são desafiadores cognitivamente, mas que podem ajudar em nossa condição existencial, Camus se resigna a uma resposta fácil e encantadora, que por mais que tenha críticas concisas e verdadeiras, não implica em conclusões coerentes com a enormidade dos dados produzidos. Minha impressão é que os terrores da humanidade fez eles convencer de que não valia a pena. Apesar de vários conhecimentos sofisticados da psicologia, da física, da linguística, da biologia evolutiva e até da própria filosofia estarem surgindo com provocações maravilhosas e respostas novas e novos problemas para essas respostas novas, que geram novas perguntas e problemas novos, repito, Camus, como muitos, se resignam a não conhecer. O encanto e convencimento retórico de que a existência é absurda e o máximo que nós podemos é uma resolução individual. Por mais que eu concorde com as críticas, eu penso que eu não... agora vai. Por mais que eu concorde com as críticas, eu penso que, em última análise, eticamente e politicamente, ainda mais eu sendo acadêmico da área de saúde, né, saber a psicologia, eu não posso me contentar com a resposta do Camus. Parto de um pressuposto epistemológico científico secular, experimental. E nesse sentido,
Não importa se algum autor específico falou. Se Freud, se Foucault, se Nietzsche, se Skinner, se Jung falaram, que seja. Não importa muito quem foi a pessoa que falou. Repito, os dados que eles apresentam têm que ser correlatos com a realidade. Seus argumentos, além de poderem gerar críticas verdadeiras com o exercício da razão, pelo mesmo motivo, tem que gerar conclusões que tenham afinidade com os estados do mundo. A palavra de um nunca pode ser bastante contra a palavra de outro. O fato de eu ser uma pessoa não implica que eu estou certo. Isso até é óbvio, né? Mas assim como eu sou uma pessoa, você também é uma pessoa. E por isso, para mim, a qualidade do conhecimento que geramos não influencia muito quem a gente é. Somos seres falíveis, nossa percepção é limitada. Somos aleijados dos sentidos em relação a outras espécies. Mas, apesar de seres com vieses e heurísticas, erros de raciocínio, que não conseguem diferenciar como fatores culturais e políticos influenciam nossa tomada de decisão, a gente pode, com esforço colaborativo, um sistema sofisticado de comunicação, de autocorreção, de debate público e racional das ideias, combatendo o autoritarismo, criar um conhecimento racional, que chamamos de ciência. Então, o valor dos filósofos do passado é gigantesco, mas para mim é mais no sentido de linguagem, de didática, de sentido histórico, no sentido crítico. Porque, repito, críticas verdadeiras não implicam em conclusões verdadeiras. Há muito a ser dito sobre esse tema, mas se fosse para eu resumir tudo que eu quero dizer numa frase, a frase seria: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ok, talvez Deus não exista, e a realidade é bem absurda. Eu mesmo atualmente sou 100% ateu, mas de meus melhores amigos, um é cristão e outra é um bandista, e convivemos muito bem, apesar das crenças epistemológicas drasticamente diferentes. Se compararmos os arranjos de matéria que não constituem o que chamamos de vida com os que constituem o que chamamos de vida, a chance de estarmos vivos é irrisoriamente baixa. Mas isso não implica que não temos nada a fazer em relação à existência. É como no filme do Woody Allen, que a criança vai ao médico porque, segundo ela, a existência não faz sentido. Logo, ela não tem que ir para a escola. Ok, talvez a existência não faça sentido mesmo. Não tem nenhum sentido transcendental. Mas isso não impede, por si só, de ter uma vida cheia de valor e significado. Não impede de ir para a escola. E nos seus limites, nos limites de seu autointeresse, ajuda os outros a ter uma vida mais rica e significativa, assim como se ajudar a ter uma vida rica e significativa. Por um lado, sim, a realidade tal qual a gente vê não é tal qual ela é. Essa tela que você está vendo, você está vendo do jeito que está vendo porque você existe no mundo e tem um arcabouço molecular e um sistema nervoso que te faz perceber ela assim. Mas não quer dizer que ela assim. Elas são ondas, né? E nosso cérebro percebe ela assim. Isso também é muito influenciado por cultura e linguagem, mas também por genética e hereditariedade. Mas quais são as implicações lógicas disso? A gente conclui que o progresso moral, como por exemplo direitos humanos e progresso tecnológico, não são desejáveis? Que a vida sem eles seria melhor para um maior número de gente a partir de medidas objetivas do que sem elas? Por mais que eu compartilhe do pressuposto de que muito pouco faça sentido, eu não compartilho de algumas conclusões. Para mim, justamente porque nossa percepção é falível, nós temos erros na cognição, como heurísticas e vieses, é que devemos fazer um esforço ainda maior para dirimir ao máximo nossas hipóteses e testá-las contra a realidade. Isso não implica em produção de verdades desgarradas no meio em que se vive, sim que justamente por sermos previsivelmente racionais que não deveríamos confiar em discursos, nem daqueles que criticam. Por que a gente tem que suspender o ceticismo apenas seletivamente? Hoje, por exemplo, se você for tirar um dente, muito provavelmente você vai preferir usar uma anestesia do que não usar. Se você tem diabetes,
vai ter um medicamento que vai aumentar a sua expectativa de vida. Além de orientações de não comer certos alimentos, se exercitar, beber água, coisas que não envolvem a farmacoterapia. Você está vendo esse vídeo numa tela que só é possível por conta desse método e dessa revolução científica. A sobrevida que seus familiares têm agora, que não teriam no passado, vem desse método. Por mais que ele seja lento, ele é seguro. Ai meu Deus, vamos lá. Para resumir minha mensagem, além de, obviamente, uma coisa ser uma coisa e outra coisa ser outra coisa, eu diria que a natureza não se importa se algum conhecimento se enquadra em certa categoria de conhecimento. Então a natureza está pouco se importando se algo é filosofia, psicologia ou antropologia. Ela não se importa com nenhuma dessas caixinhas que a gente bota o conhecimento. O próprio termo importar-se é profundamente humano, antropomórfico. Essas divisões são meramente didáticas. Facilitam os campos de pesquisa a terem progressos e pouco a pouco se questionarem no apontar das coisas. Se sabemos que até agora a democracia é melhor do que a não democracia e que a gente pode erradicar uma doença como a varíola, de fato a gente consegue, é em última análise por conta da ciência. Então talvez seja mais sábio estudar de tudo. Psicologia, biologia evolutiva, antropologia, linguística. Se precisamos suspender o ceticismo para alguns fatos e algumas conclusões de certas áreas de estudo, provavelmente ela tem limitações que ainda não conseguimos superar. E tudo bem, pois a proposta da ciência não é produzir uma verdade absoluta. Por mais que para alguns fenômenos, como a lei da termodinâmica, gravitação, evolução, no caso do comportamento, a lei do reforço, tenhamos mais certeza do que para outras coisas. Há anos tentamos refutá-las, mas tentando refutar a teoria, nós fortalecemos elas ainda mais. Os dados da natureza não vão se encaixar em sua teoria, em sua abordagem, em sua área de conhecimento. Quando um dado tem que ser mudado para se encaixar na teoria, provavelmente tem algo de errado com a teoria, não com a realidade. O conhecimento é um só. Nesse sentido, através do livro O Fim da Ciência, do John Horgan, tive acesso à visão de vários cientistas sobre a ciência. As entrevistas sobre filosofia da ciência, em específico, me agradaram muito. Ele entrevista 3 filósofos da ciência: Feyerabend, Karl Popper e Thomas Kuhn. Todas as visões de filosofia da ciência deles me pareceram um pouco limitadas, apesar de trazer muitas questões interessantes. Se fosse para indicar, eu indicaria a filosofia da ciência que o Mário Bunge tenta propor, que, simplificando, se baseia em debate público das ideias divergentes, exame racional das ideias e método experimental para averiguar se a natureza se comporta igual à hipótese que você está sugerindo. Vou deixar uma entrevista dele na revista Aurora de Filosofia. Você vai poder ver um pouquinho da filosofia da ciência dele. Trocando em miúdos, uma coisa é você criticar um delineamento de pesquisa mal feito, sugerir um método mais refinado de dirimir nossos problemas de percepção. Outra é não conhecer e criticar a ciência com vários jargões de sua área. É a crítica sem leitura. E assim como qualquer crítica sem leitura, tende à desonestidade intelectual. Atacar os espantalhos que você próprio criou faz com que você refute a ideia que você próprio está criando, não a ideia de fato. É uma pena que me parece que muita pouca gente sabe a diferença de uma pesquisa de qualidade para outra que não é. E você pode discordar de tudo que eu disse. Isso é muito interessante, encorajador, na verdade. O processo democrático de debater as ideias faz parte da proposta. Parece melhor do que se ensimesmar em uma bolha de gente que concorda com você e se fechar ao discordante. Isso é até meio perigoso. As garras gélidas e sem vida do autoritarismo são sempre uma ameaça. Hoje eu tenho esperança, apesar de tudo.
eu sou bem descrente em relação a coisas transcendentais. Muito provavelmente, eu acho que esta é a única vida que teremos. Não creio em nenhuma revolução que vai mudar o mundo, trazer estabilidade e mudanças duradouras, como diz o Mangabeira Unger. Os dados da história indicam em outra direção. Os malabarismos retóricos são encantadores, mas nem por isso lógicos e baseados em fatos. Destruir o método é a melhor maneira de se ganhar um debate, pois se nada é verdade, porque eu sou ignorante em relação a essa metodologia, pode ser verdade o que eu quiser. E eu acho isso muito perigoso, pois, de novo, as garras gélidas e sem vida do autoritarismo são encantadoras, mas são frias e sem vida. Temos muito para avançar em várias áreas. Direitos humanos, direitos dos animais, direitos LGBTQ+. Existem vários arranjos de existência humanas possíveis. Privadamente, não importa muito para ninguém se eu me caso com uma mulher, com um homem, se não me caso, se uso uma roupa X ou Y. E ainda o trabalho funciona de maneira muito pouco funcional e cruel. Mas não significa que vai ser para sempre assim. Existem arranjos diferentes de realidade. E a tecnologia está sempre aí para nos surpreender. Eu tenho esperança no sentido de que, se eu tiver uma doença, como a depressão, por exemplo, eu tenho material científico e seguro de como ela funciona. Eu tenho várias alternativas para diminuir essa doença, diminuir os sintomas dela e fazer até ela regredir. Eu posso descobrir como a meditação pode ajudar e a porcentagem de gente que geralmente ajuda. Posso descobrir a eficácia clínica da farmacologia de um antidepressivo. Posso descobrir que a ativação comportamental voltada para uma resolução de problemas do dia a dia é uma das várias alternativas. Para depressão grave, eu teria a opção sofisticada e segura da eletroconvulsoterapia. Até hoje é estigmatizada por quem não conhece esse procedimento muito seguro e secular. E é isso. Isso que a gente chama de humanismo secular. Há um esforço mundial para essa produção de conhecimento. O que não significa que eu tenho que produzir conhecimento acadêmico, se não quiser. Talvez minha tarefa seja outra na sociedade, talvez minha tarefa seja mais saganista, de popularização do conhecimento, através dessas novas plataformas. Eu tenho esperança que existem tecnologias acessíveis que 20 anos atrás seria impossível de tê-las. Mas no mundo, hoje, apesar de você quase não saber, há várias pessoas ajudando nessa luta. A maioria delas você não vai conhecer. A maioria delas não sabe quanto eu era uma criança entediada sem o entretenimento que a internet trouxe. O que não quer dizer que eu não vou sentir o sentimento de niilismo, o vazio, as dores, o tempo. Mas as críticas verdadeiras não implicam em conclusões verdadeiras. Meu argumento é que a mera destruição da realidade não basta. É uma espécie de resignação. É mais útil, em vários níveis, manter um otimismo racionalista e condizente com a realidade. Em certo ponto, Luc Ferry, no final do livro Aprender a Viver, em que ele fala um pouco da história da filosofia ocidental, concorda comigo. A crítica tem uma função muito importante, mas as conclusões talvez não sejam tão acuradas. Ele sugere que a gente pense no humanismo depois da crítica e da desconstrução. Ele traz o exemplo de Heidegger. Talvez você já tenha escutado esse nome, e o Heidegger tem críticas precisas sobre a sociedade e sobre a ciência. Mas a trágica conclusão que ele chegou é derrotista e pessimista, e fez ele se engajar no autoritarismo, no nazismo da Alemanha. Por enquanto, a ciência não pode explicar todas as extravagâncias do pensamento humano e da cultura. Mas isso talvez seja uma fonte de esperança, porque existe uma área vasta e inexplorada que muito provavelmente vamos investigar por bastante tempo. Como fala Edward O. Wilson, cientista de Harvard, sobre o fim da ciência, quando ele é entrevistado. Que alternativas nós temos ao fatalismo? Por que não devo apenas me resignar? Bem, individualmente você pode se resignar. As implicações éticas e políticas
é que talvez sejam perigosas, porque o niilismo é reacionário. E por isso eu falo desse tipo de esperança. Por exemplo, um dos sintomas de depressão, doença mental que mais debilita no mundo atualmente, é a desesperança. Usando o modelo da terapia cognitivo-comportamental, talvez a terapia que mais haja evidências hoje em dia para transtornos mentais, a pessoa com depressão tem crenças ou conclusões distorcidas da realidade. Um exemplo, você está deitado na sua cama e pensa: tenho que limpar a casa, porém, no que adianta, se nada faz sentido e nunca vou melhorar? Essa frase geralmente deixa você triste e faz com que você fique na cama. Segundo essa terapia, é mais útil você mudar esse pensamento para algo mais adaptativo. Tá, não é porque pensamos nas coisas que significa que elas são verdade. Não é porque acreditamos nas coisas que elas são verdades. Qual evidência existe a favor desse pensamento? A evidência a favor talvez seja de que você não está com vontade de limpar a casa, nesse exemplo. Esse sentimento de que nada faz sentido e nunca vai melhorar. Mas quais são as evidências ao contrário? Bem, provavelmente você já conseguiu, antes, limpar a casa em momentos de sua vida. E mesmo que nada faça sentido, isso não impede os comportamentos que compõem limpar a casa. Fora a sensação e a crença, não há muita evidência de que você não vai melhorar de humor. Você já sentiu mal antes e melhorou. As pesquisas apontam que ativar o comportamento geralmente leva ao ânimo, não ao contrário, que magicamente você vai sentir um ânimo e vai fazer tudo. E por isso, uma das técnicas mais consolidadas para a depressão é a ativação comportamental, que consiste em pouco a pouco ativar o comportamento do paciente depressivo. E no caso da terapia cognitivo-comportamental, mudar o pensamento para que ele seja mais útil e baseado na realidade. O que muito provavelmente é baseado em uns estudos robustos e científicos sobre a depressão, vai ajudar a pessoa com humor deprimido a se sentir melhor e progredir em relação aos objetivos. Ai meu Deus, que roteiro grande! O estado do conhecimento do século XXI dá pra gente algumas alternativas para se conseguir uma vida rica, significativa e valorosa. Como eu falei, dados apontam que a vida está melhor no século XXI comparativamente a qualquer era passada. Nesse sentido, por mais que Camus tenha sido o autor que eu mais tenha lido, eu discordo dele em vários pontos. Minha opinião é que tentativas baseadas em evidências e tentativas que tentam promover tecnologias de saúde de maneira democrática e autocrítica é bem melhor do que jargões encantadores da filosofia. Além disso, as ciências humanas, por exemplo, pode nos mostrar como as outras alternativas de realidade não são tão boas. Porque o autoritarismo sempre acaba em tragédia? E qual é a visão que a gente tem da democracia, fora essa visão meio rasa que a gente tem, que é só voto, que não envolve coisas muito mais sutis, com liberdade de crença, liberdade de expressão e os limites de tudo isso. Na minha área, psicologia, por exemplo, sabemos, e a gente pode consultar no site da Divisão 12 da Associação da Psicologia Clínica, que a terapia de aceitação e compromisso tem evidência forte para tratamento de transtorno de pânico. A psicanálise tem evidência modesta para o mesmo transtorno. Para a depressão, a terapia cognitivo-comportamental tem evidência forte, e a de aceitação e compromisso tem evidência moderada, mas a psicanálise não tem nenhuma evidência significativa. E todo esse conhecimento é provisório, e é o que temos por agora, mas sabemos o tempo que demora para tratar, em média, cada um desses transtornos. E a evidência se baseia em métodos estatísticos, elegantes e sofisticados, revisão por pares, o que tem de mais moderno na ciência, e o que as revistas da área aceitam para publicação nelas. Sabemos que o menor nível de evidência que temos na psicologia é o estudo de caso. E sabemos por quê. Sabemos as situações que o estudo de caso é mais aceitável, mas que isso é só uma parte de todo esse conhecimento e de toda a eficácia clínica. O nível mais alto de evidência na psicologia são as meta-análises, e sabemos por quê. Também sabemos que, para ter conhecimento, não se precisa ser acadêmico. Isso é tolice. O status acadêmico não te deixa mais inteligente. Para conhecer, basta saber pesquisar. E o que é uma pena, pois parece que a gente aprende isso mais no ensino superior, não como
uma ferramenta para ser um cidadão. Eu não quero dar falsas esperanças para o meu irmão de 6 anos. A vida é bem difícil, mas a vida não é só isso. Eu também não quis tirar as esperanças dele. Destruir tudo e não colocar nada no lugar, que talvez seja tão ruim. Incutir ele ideias baseadas em autoridades falíveis e irracionais. Muito provavelmente é o melhor momento para estar vivo. Os dados indicam que antes tudo era pior na esmagadora maioria das medidas objetivas, apesar de nossa encantadora e heróica lembrança do passado. Direito das mulheres, democracia, Estado de Direito. São tendências, e apesar de muita gente indicar o contrário, os dados apontam que a tendência é melhorar. Isso não quer dizer que não existe doença, ou que não vamos mais envelhecer, mas significa que estamos resolvendo tudo isso em escala mais ou menos mundial, e fazendo tudo isso juntos, e não podemos parar agora. Como disse um amigo, o Juliano, a ciência transformou para melhor muitos aspectos do mundo. Ao mesmo tempo, parece que os avanços técnicos não são acompanhados pela nossa humanidade. Enquanto inventamos avião, fazíamos trincheiras para a Primeira Guerra Mundial. Quando compreendimos o átomo, fazíamos bombas nucleares. E hoje usamos a internet para espalhar notícias falsas, negar os direitos civis e apoiar regimes autoritários. Seria crível que a ciência pode melhorar a sociedade tecnologicamente, mas é incapaz de nos auxiliar em conseguir uma sociedade mais justa, próspera e equânime? O vídeo de hoje fica por aqui. O projeto envolve destruir seus sonhos, quer dizer, popularizar conhecimento e provocar reflexões. Esse vídeo em especial deu um certo trabalho. Para ele eu li O Fim da Ciência, O Novo Iluminismo, do Pinker, e Aprender a Viver, do Ferri. Não deixa de ver as referências aqui embaixo, ok? Minhas aulas da universidade vão voltar logo, o que significa que vou ter menos tempo para trabalhar aqui. Mas os valores que me motivam aqui é criar, é aprender e difundir conhecimento. O resto é apenas consequência disso. Estou juntando uma grana para um PC melhor e melhorar meu trampo aqui na internet. Você pode ajudar de algumas formas. Além dessas coisas de YouTube, like, comentar aqui embaixo o que você achou e tal, compartilhar, existe a possibilidade de você apoiar o canal. Vai lá em nãofreud.com.br/apoio ou catarse.me/nãofreud. Aí você ganha conteúdo extra, podcast antes de todo mundo, grupo de apoiadores do Zap e outras coisas. Recentemente também estou ensinando a produzir vídeo e música. Se tiver interesse, entre em contato aí comigo nas redes sociais, nãofreud_. Mas você também pode digitar nãofreud.com.br/Twitter ou /Insta ou qualquer rede social que aparece também. Qualquer dúvida em relação às referências, pode chamar, viu, bebê? Agradecimento especial ao Leonardo pela revisão e pelas sugestões. Com pós-doc em Harvard, ele pôde ver o meu texto, e mesmo com muito trabalho ele pôde ver, mesmo com a vida de pai acadêmico, né, pôde dar sugestões. Obrigado a Reply pelo carinho, por gravar o áudio no começo, por revisar também o texto, e pelo antídoto, pela participação e sugestões muito atenciosas. Foi um prazer, estrogonoficamente com batata palha, tê-lo por aqui. Eis a grande surpresa do mundo. Li errado. Mas também eu sou muito burro, eu tomei cachaça antes de gravar.